Olá, esse é o Desafio, o programa de debates do IG. Hoje nós vamos discutir os consoles de nova geração, o Xbox One e o PS4. Nós convidamos para debater esse tema o Nelson Alves Júnior, do Inside Xbox, muito obrigada pela presença, e o Vinícius Duarte, do GamerView, obrigada também. Bom, a gente tem que começar perguntando qual que é o melhor hardware. Vou começar com você, que é o defensor do Xbox. Eu gosto muito do Xbox porque ele é muito mais família, ele é muito mais fácil de usar. Então, nesse aspecto, não tem como comparar, entendeu? Se você pensar em público que precisa ser abrangente e não excludente, você precisa de alguma máquina que todas as pessoas consigam usar. Você não precisa ser um expert em hardware, que é o problema que eu vejo com o Play. Então, se alguém me perguntasse hoje, sim, eu prefiro o hardware do Xbox. E você, Vinícius, sai em defesa do Play? Não, eu concordo porque realmente o PlayStation sempre foi mais para os gamers, para quem já tem experiência, joga há muito tempo e oferece conteúdo exclusivo justamente para esse público, não tem tanto esse apelo da família, né? Porém, eu já acho que a Sony está correndo atrás do prejuízo para fazer o console ser mais amigável, mais fácil para acessar não só os jogos, mas os programas que tem para assistir filmes e coisas do tipo, né? Então, é uma coisa que a Sony está correndo atrás, sim. Muita gente vai atrás dos consoles pelos jogos exclusivos também, né? Quem tem mais jogos exclusivos dos dois equipamentos? Bom, depende do ponto de vista. Eu acho que, por uma questão de gosto, eu acho que no X também tem muito mais exclusivo. A Sony tem alguns que estão sendo produzidos, que vão ser lançados em 2015, 2016. Mas o Xbox, desde que foi lançado, já vai completar um ano agora em novembro, a quantidade de exclusivos é imensa. Quantos você tem ideia? Olha, dá para falar Rise é exclusivo, acabou de sair Dance Central, que é exclusivo, D4 é exclusivo, Forza Horizon e Forza Motorsport são exclusivos, Sunset Overdrive vai ser lançado agora dia 30, é exclusivo. Então, assim, perto de 10. Isso convence mais? Influencia. Na Sony é a mesma história, né? Nós temos em torno dessa quantidade também. A Sony investe muito em jogos indies, né? Jogos menores e com apelo com a assinatura, né, da PlayStation Plus, justamente para chamar atenção com os exclusivos dela. Mas realmente acontece muito isso no primeiro ano de console, sai pouca coisa e é depois que começa a vir muitos títulos. Então a gente sempre tem que esperar um ano, 2, 3 até para ver os exclusivos de peso. Na né? verdade, só um adendo. Ele está falando que a Sony colocou na PSN como se fosse uma grande vantagem, mas o usuário de live tem muita vantagem também. Tem jogo gratuito todo mês. Tem um monte de exclusivo indie que as pessoas acham que só tem indie no PlayStation. Não. Tem um bocado de indie. Tem um programa na Microsoft chamado ID Xbox, em que eles abraçam todos os desenvolvedores independentes e o cara pode lançar o jogo no console. Obviamente que existe um critério, né, de avaliação de qualidade, tem que passar por uma série de questões técnicas, mas tem dezenas, entendeu? Então, assim, não é exatamente uma vantagem do PlayStation isso. É bom que as pessoas entendam que existe nos dois consoles. Sim, a diferença é que a Sony tem o Vita, PlayStation Vita, então os jogos não são só para o console, mas também para o portátil. Então tem mais títulos ainda, no total. Legal, a briga é grande. Aí a gente já tá falando de dois consoles, entendeu? Tipo, aí ele já tá apelando porque falta, de fato, argumentos para do PS4. Ou um portátil. Um argumento bom para o Xbox é o valor, né? Que no Brasil, menos da metade. Por que é mais barato o Xbox? O Xbox é feito no Brasil. O Xbox One é montado aqui, vai ser fabricado aqui de fato. Só por conta disso, o preço despenca. Dá uma barateada nos custos. Não dá para o PlayStation chegar lá, para o PS4 chegar lá. Não. A diferença é de mais de R$ 1.700, né? O valor oficial do Xbox One é de 2.200, mas você encontra fácil por até R$ 1.500, R$ 1.600. Poxa. E tem a questão da garantia no Brasil. Isso a Sony está demorando. Fizeram isso com o PlayStation 3, mas muito tarde. É a maior reclamação, você acredita? O valor, né? Pega no bolso. É alto. Principalmente no lançamento, foi um absurdo. Ninguém conseguiu comprar aqui. E falando em rede, assim, entre a PSN e a Live, qual que é melhor? Então, funciona melhor? Eu particularmente, eu uso a Live desde o início, desde que foi lançado em 2006, por aí.
eu acho ela extremamente amigável. A Microsoft é uma empresa de software, então assim, eles fazem o negócio ser funcional e prático. Você não precisa ser um gênio, um expert em tecnologia para conseguir fazer aquilo funcionar. E eu sempre tenho a sensação que assim, à medida em que a Sony melhora a PSN, a Microsoft já deu 5 passos à frente, entendeu? Então, se alguém me perguntasse hoje, eu acho que a Live é muito mais estável, é muito mais prática de ser usada. Vinícius. Do lado da Sony eu também acho prático. Eu particularmente jogo há muito tempo, né, PlayStation 3, PlayStation 4 agora, e eu acho muito fácil você achar as coisas pela interface e a navegação que eles montaram, desde o PlayStation 3, que é praticamente a mesma. E uma coisa que eu não curto, eu infelizmente tenho que falar a verdade, tenho que admitir, que é a questão de quando você vai fazer download de jogo, bom, primeiro que não tem, né, um servidor dedicado no Brasil, então você está trazendo um download de um jogo vindo de fora e a Live não tem como, porque, enfim, eu jogo também, né? Xbox. Tá assumindo que você joga também? Tô assumindo que o download é insano de rápido. E do PlayStation, infelizmente, demorado pra caramba, mesmo se você tiver uma conexão de internet boa. Isso é uma coisa que a Sony tem que corrigir pra ontem. Aliás, vou fazer uma pergunta pra você. Como você precisa buscar um jogo na PSN, como é que você faz? Bom, geralmente pela Plus, né? Eu vou pela Plus, isso no caso dos jogos gratuitos, que eles colocam bem fácil, assim, para fazer o download. E no caso de títulos, é mais pelos highlights do que pela procura de... Não, eu quero saber exatamente o processo para você achar o jogo. Bom, acesso a PS Store, entro no search e já coloco as primeiras letras e já acho. Isso se não for um jogo de lançamento. Eu só falo o nome do jogo. Tem uma diferença, né? Então, assim, por uma questão de praticidade, sim, qualquer pessoa pode usar, entendeu? Eu não preciso saber usar um controle. Parece mais prático, né? E sobre os aplicativos também, né? Tem uma diferença sobre a facilidade de encontrar os aplicativos? Na verdade, assim, a capa, para quem não conhece videogame, não sabe, a home, digamos assim, do videogame chama dashboard, que é aquilo que você acessa tanto o jogo quanto os aplicativos. A do Xbox é extremamente maleável, você pode deixar a dash com a sua cara. Então, por exemplo, eu posso colocar todos os meus aplicativos na minha home. Então, se eu quiser assistir YouTube, tá lá. Se eu quiser assistir Netflix, tá lá. Se eu quiser jogar, tá lá. Eu posso selecionar quais jogos estarão ali. O YouTube é um problema também, né? Localizar no PS4. A gente tem que ir pelo browser, enfim. Por que acontece isso? Não, na verdade, assim, você instala como se você achasse os aplicativos disponíveis e você instala no console, como se fosse um computador. E tem muitas coisas lá, né? O Netflix, o Crunchyroll, entre outros. Mas, assim, questão de uso de outros periféricos em função, como o Smart Glass, no caso da Microsoft, na Sony, o PlayStation App, que você usa para ver quem está online e tal. Eu acho essas coisas até mais interessantes do que você coloca no próprio console, porque você não depende de ligar a sua TV, seu videogame para ver o que está rolando lá. Você, com esse aplicativo, num tablet, num smartphone, você já... Putz, meus amigos estão jogando os tais jogos, vou lá online naquele momento. Então, eu acho legal eles trazerem essas interações entre aparelhos, né? Para facilitar essa coisa de adicionar amigo, né? De começar um jogo. Mas e tal. é sempre, só para deixar claro, uma coisa que eu enxergo no mercado é assim, existe um certo preconceito com o Xbox, porque teve uma geração inteira que cresceu com PlayStation. Eu joguei PlayStation, entendeu? Então, PlayStation virou sinônimo de videogame. Quando você fala, eu vou jogar videogame, eu vou jogar PlayStation. E as Já pessoas, tem um mercado, um nome. As pessoas precisam enxergar o negócio com menos preconceito, eu diria. Porque assim, a Microsoft trouxe várias inovações para essa indústria e que a Sony adotou e algumas pessoas acreditam que foi a Sony que criou. E de fato não foi isso. Por exemplo, ele falou do aplicativo que te permite acessar o videogame remotamente. Isso quem criou foi a Microsoft, com o Smart Glass. Rumble independente nos gatilhos, é uma novidade dessa geração e que provavelmente na próxima a gente já vai ver nos outros consoles. Eu ia te perguntar dos controles, qual que é, por que o seu controle do Xbox é melhor, na sua opinião? Eu acho ele mais anatômico, ele tem algumas funções que são muito legais, por exemplo do Rumble, que é um tremor independente nos gatilhos, então num jogo de corrida, por exemplo, você sente o carro tremer quando você acelera e quando você freia de maneira independente nos dedos, é muito legal. E no PS4? Eu acho ele muito melhor do que a versão de PlayStation 3. Isso não dá nem para comparar, é bem melhor.
E tem uma diferença que não tem no controle do Xbox One, que eu achei muito legal no PlayStation 4, que é a tela de toque, né, a touch, que é clicável e tal. A princípio parece uma coisa babaca, mas quando você vê até mesmo naquela demo dos robozinhos que estão dentro dos controles e tal, que é uma coisa que vem junto com o console para todo mundo, ali já dá para ter uma ideia do que eles estão preparando para os jogos em termos de interface. Então vamos supor, você está com o seu personagem na tela, aí você precisa trazer as armas dele para fazer a seleção rápida. Até então nós fazíamos no D-pad, né, o controle de cruz, ou de outras formas. Agora com o touch fica muito mais gostoso, porque você dá um toque, aparece na tela para você e você vai navegando como se estivesse de fato tocando um tablet, né, um smartphone. Eu achei isso muito bacana. Ok, dá para fazer com o Kinect, só que com o Kinect é com a sua mão e tal. E tem gente que nem sempre. Sim. No Ghost Recon você faz por voz. Por voz, mas é voz ou movimento. E ou, tem gente... Então é um ou Sim. outro. E tem, assim, eu acho muito mais prático o touch, porque é rápido, é intuitivo, para quem não está muito acostumado com... Tem gente que não tem saco de ficar fazendo coisas e falando, até porque os jogos nem todos são em português, não entendem o que você fala, então você tem que saber inglês, isso também é uma barreira. Isso facilita. Isso você pode falar no Play. Praticamente todos os comandos de voz do Xbox são em português. Agora não, praticamente desde o lançamento. O lançamento saiu com cerca de 50% de comando de voz em português. Do Xbox One. As duas últimas atualizações, só falta um comando que é o de desligar o console, o de ligar o console. Todos os outros são em português, Bom, todos. acho que agora é uma boa hora de chamar um momento em xeque, que é quando um faz a pergunta pro outro e defende por que comprar o Xbox. Ok. Então você diz o seguinte, se você colocasse os dois consoles na frente de uma pessoa que não joga, vamos colocar como exemplo a sua mãe, qual console ela escolheria? De fato e de maneira bem real. Me pegou de calça curta. Mexer com a mãe é complicado, né? Eu gostaria que ela, que não é uma gamer, que ela testasse os dois. Se você colocasse os dois funcionando, qual você acredita que ela falaria? Esse aqui é mais fácil de usar. Pô, mas você começou com uma pergunta... Bom, tudo bem, realmente, não... Eu perdi. Okay. Xbox. Agora você retruca, então, sua chance. Quando vocês vão fazer uma dashboard decente, porque a atual do Xbox One não é prática, não é fácil, a questão do download é uma confusão só, cara. Quando que vocês vão melhorar isso aí? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você usou o Xbox de fato? Faz uns 4 meses já. Então você está totalmente desatualizado, porque assim, a Microsoft atualiza a dashboard todo mês. Todo mês é uma atualização. Sim. A dashboard de novembro, quando o console saiu, ela não tem absolutamente nada a ver com a dashboard que eu estou usando agora na minha casa. Entendeu? Então assim, ela está extremamente mais prática, muito mais organizado, acesso à lista de amigos, a você fixar os aplicativos num toque de botão. Então assim, ela está completamente diferente. Então eu sugiro que você teste novamente, você vai mudar de opinião. Bom, para mim, que não tem nenhum dos dois consoles, o que você diz para mim para me convencer a ter um Xbox? Bom, você me falou que a última vez que jogou videogame foi lá Atari, atrás, no mar e tudo mais. Bom, o Xbox tem uma série de aplicativos, ele vai controlar a sua sala inteira. Você tem uma função, por exemplo, que chama One Guide, que você conecta a sua televisão a cabo nele e a partir disso você controla a sua televisão por voz. Você pode dizer... Sem controle remoto? Sem controle remoto. Então assim, é extremamente prático. Você pode assistir filmes, pode assistir Blu-ray, você tem jogo para todos os tipos. Então assim, você não é uma hardcore gamer, você não quer saber de jogo de tiro, mas tem jogo de quebra-cabeça, tem jogo de dança, tem jogo de música e todos eles... Sua mulher joga isso? Minha mulher joga todo dia praticamente, ela faz jogo de dança para queimar caloria. Então assim, tem o Xbox Fitness, se você não quiser ir na academia, tiver sem tempo, você pode ter treino na sua casa, com o Kinect que lê a sua biometria, então ele sabe seu batimento cardíaco, o quanto você está queimando de caloria. Isso sem você encostar num fio, num botão. Então, e o PS4? Tem essas opções também, mas é como ele falou, e não é realmente voltado para o pessoal que prefere jogar do que ficar dançando na sala. Outro público mesmo tem essa segmentação. Acredito que eles vão começar a trabalhar, até porque a Sony vai trazer em breve o óculos de realidade virtual, né, o Morpheus no caso. Então eu acho que isso já vai expandir bastante questão até mesmo de exercícios, né, com você enxergando esse cenário ao seu redor, né. Então, acredito que a Sony vai sim trabalhar esse público, mas ela é mais voltada para esses jogos que todo mundo ama, principalmente aqui no Brasil. Uncharted, sabe? Jogos que tem aquela qualidade Sony que quando sai, cara, é difícil ver no Xbox. Apesar de eu gostar de Gears of War, Halo, mas quando sai esses jogos da Sony, cara, em qualidade,
É indiscutível. É que qualidade é um termo meio abstrato, né? A gente vai precisar de outro Sim. programa para discutir qualidade. Sim. Bom, então vou agradecer a presença dos dois. Acho que deu para esclarecer bastante o assunto. Obrigada e até o próximo programa.